Queridos irmãos, Jesus, mais uma vez, Ele nos ensina qual é o caminho que nós devemos trilhar para chegar aos céus. E nesse ensinamento que Ele faz, aproxima um mestre da lei. Nós poderíamos dizer que aproxima um escriba, mas não propriamente só um escriba que tinha consigo um conhecimento farisaico. Vamos entender o que é essa pessoa. Jesus está nas vésperas da sua paixão, da sua morte. Escriba é aquela pessoa que não professava a fé na ressurreição. O escriba não cria na ressurreição. O fariseu, ele cria, mas ele era temente à lei, era temente à Torá, ao conhecimento intelectivo. Então esse homem escriba, com uma cultura farisaica, aproxima de Jesus e diz: qual é o primeiro mandamento? Percebam que essa pergunta que ele faz para nós brasileiros é uma pergunta errada, porque não está assim no original. No texto original não diz primeiro. No original diz a palavra prole, ou senão a palavra prote. Prote significa aquele que é o principal, aquele que é o importante. Prole entole. Qual é o mandamento principal? Eu digo isso porque se nós olharmos para o Deuteronômio, nós veremos que lá não está os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas. A palavra amar, ela está na ordem da graça. Para compreender melhor, numa ordem pedagógica. É assim que nós conversamos, dialogamos um com o outro. Mas na ordem da execução, de executar o mandamento, é aquilo que está lá no livro do Êxodo, no capítulo 20. Lá no Êxodo, no capítulo 20, está o decálogo, os mandamentos. E ali não tem amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não disse isso para Moisés no Monte Sinai. Deus não revelou que é necessário que nós amemos Ele sobre todas as coisas. Se nós olharmos novamente para o Êxodo, no capítulo 20, nós veremos que está lá: não terá outro Deus, ou outros deuses. Esse é o mandamento. Não terás outros deuses. Mas se nós olharmos lá para o Levítico, no capítulo 19, nós veremos que é totalmente diferente. Ame o próximo. Então Jesus, ele une Antigo Testamento com a vivência do Novo Testamento. E Jesus apresenta para aquele escriba, para aquele fariseu, ele apresenta o coração da Escritura. Ama a Deus e amar o próximo. É isso. Mas perceba que antes de amar, é necessário crer. Quando Moisés estava lá no Monte Sinai, e Deus apresentou para ele as 10 leis, ou a tábua da lei, Moisés desce
a montanha e explica para o povo que é necessário viver. Mas o povo, parece que eles não criam em Deus. Porque aí Deus liberta ele dos Egito, passa pelo Mar Vermelho, e depois de passar pelo Mar Vermelho, eles chegam na beira da terra prometida. Na hora que eles chegam próximo da terra prometida, o Senhor Deus, manda arrebatadores, pessoas para ver se eles estão professando uma fé, e eles começam a dizer lorota um para o outro, em dizer assim: olha, você viu aquela terra? Nós não podemos entrar, porque aquela terra é terra de gigante. Está vendo isso aqui? Essa melancia? Você acha que é melancia, né? Mas não é melancia, é uma uva. É terra de gigantes, pessoas que são malvadas. Então nós não podemos entrar. Então notem, eles não criam em Deus. Talvez vai na mesma linha se nós olharmos para o livro do Gênesis. Nós vamos continuar essa história, tá? Mas olhemos para o Gênesis. Adão teve uma parceira, Eva. E aí Deus disse: coma tudo, menos desse fruto. O que aconteceu? Que todos nós sabemos. Ela foi lá e comeu. Ela creu ou acreditou mais na serpente do que em Deus. Coloquemos nós. Vamos atualizar. Você sabe que aquilo é pecado. Deus já disse: não faça isso, meu filho, minha filha, que é pecado. Observe os mandamentos, vive a santidade, pratique a leitura da Sagrada Escritura, reze, procure a confissão, né? Faça isso, adore, vai no Santíssimo. E aí nós tapamos o ouvido, fazemos ouvidos moucos e ouvimos o canto da sereia. Ah não, mas isso me deixa feliz. Tudo bem, eu peco, mas isso me deixa feliz. E nós vamos lá, pecamos, fracassamos e ficamos cabisbaixos, tristonhos. Ou seja, nós ouvimos a voz do mundo e não ouvimos a voz de Deus. Então é isso que aconteceu com Eva, é isso que aconteceu com o povo que estava em marcha à terra prometida. Percebam, Deus tirou eles da escravidão. Deus fez eles atravessarem o mar. Não foi suficiente. Acho que não, né? Porque eles estavam teimosos. Depois inventam lorotas um para o outro, dizendo que é terra de gigante, terra que tem pessoas más. Aí, o que Deus faz? Esse povo é necessário caminhar 40 anos no deserto. Sim, é algo assim simbólico, fictício, né? É uma linguagem metafórica. Mas é o tempo de purificar o coração. É um tempo deles se converterem, para eles crerem, e depois de crerem, amarem. É o que aconteceu quando Moisés estava no finalzinho da sua vida, no leito de morte, por assim dizer. Moisés disse: olha, Deus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Então notem,
na ordem da graça, sim, é o amor. Mas na ordem da execução, de executar, não é o amor. Nós precisamos estar purificados para amar como Deus merece ser amado. Não sou eu que digo, não é o padre André que está dizendo isso. Basta nós lermos na primeira carta de João. São João diz: Deus nos amou por primeiro, nisso consiste o amor. Então notem, não sou eu que devo amar. Deus, em primeiro lugar, ama a mim. E depois que eu compreendo que Ele me amou, depois que eu creio que Ele me amou, aí sim, eu consigo amá-lo. Por isso que se nós olharmos para o hebraico, nós veremos o texto no original, Shema Israel. Escuta, ouve, amoleça o coração. Desse jeito, você não vai compreender o amor, você não vai viver o amor. Talvez você viva o amor filantropicamente. Um amor, talvez aquele amor que o mundo prega. Talvez você vive o amor, não aquele amor de oblação. Talvez você vive o amor, mas se você não chamar, ouvir, você não vai compreender. E aí, ele termina o mandamento lá no Deuteronômio dizendo: Adonai Ehad. Adonai, Ehad. Ou melhor, Ehad, Adonai, Senhor. O Senhor é um. Deus é um. Deus não é dois, Deus não é três, Deus não é meia dúzia. Deus não são vários deuses, é um. É esse único que sustenta o meu ser. É Ele que me alimenta a minha vida. É Ele que me compreende. É Ele que me amou por primeiro. Depois que eu creio que tudo isso é verdade, aí sim, eu consigo amar. Porque senão, o cristianismo, ele vira um conceito torturante. Ame seu irmão. Espera lá, mas ele fez o mal para mim, como eu vou amar se ele fez o mal? Como eu vou amar se ele me xingou? Como eu vou amar se ele me caluniou? Como eu vou amar se ele vira a cara para mim? Como eu vou amar se ele não me compreende? É claro, assim fica difícil amar. Mas não é isso que Jesus pede. O que Jesus pede é que compreenda o amor. Uma vez você compreendendo, eu compreendendo, aí sim, quem ama não sou eu, é Deus que está em mim. Por isso que São Paulo, mais tarde, ele vai dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então você quer amar o outro, permaneça em Deus. Você quer ter paciência, permaneça em Deus. Você quer ter todas as virtudes e todas as qualidades, permaneça em Deus. Exupéry, no seu livro clássico, O Pequeno Príncipe, ele vai dizer que o que torna o deserto belo é a fonte oculta que existe nas areias.
Você não percebe, você não nota, mas se você enfrenta o deserto, você pode ver até oásis. Mas um dia, não sei, o dia que Deus achar por bem, um dia você vai encontrar essa água que te sacia, que te completa. Mas enquanto isso, é necessário persistir na caminhada. São João da Cruz, ele vai dizer que Deus nos dá graça e amor. Deus nos concede essas duas qualidades, mas Ele só nos concede à medida que você pede. Você pede graça e amor. Você deseja graça e amor. Você deseja crescer na graça e no amor. Então, se você for generoso, generosa na sua petição, no seu pedido, Deus te concede muitas graças e muito amor. Se você for mesquinho, mesquinha, se você for tímido, tímida, em dialogar com Deus e pedir para Ele, Ele vai conceder aquilo que você está pedindo. Então, no dia de hoje, aqueles que estão preparados para comungar sacramentalmente, neste momento da comunhão, peça, Senhor, limpe a minha casa interna, né? Purifique o meu ser, conceda-me a graça de saber crer, não somente nos mandamentos, mas crer na sua doutrina, porque é o Senhor, que está dizendo, não é o Joaquim, não é o Padre André, não é o Mané, quem está dizendo é o Senhor, o único Deus, Adonai Ehad. Então, Senhor, purifique-me, me faça crescer na graça e no amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.